Você já ouviu falar sobre a intuição? Claro que sim, mas você sabia que a intuição é uma das ferramentas místicas de Jung? E tanto se você tem muita intuição ou se você não tem nada de intuição, fica aqui nesse vídeo porque, como vocês sabem, nem tudo é só luz ou só sombra. Ambos têm as duas faces. Então, eu tenho certeza que esse lado da intuição você não conhece e é uma boa oportunidade para você que já tem uma boa intuição ficar ciente dos perigos dela. E se você não tem nada de intuição, fica aqui comigo que a gente vai desenvolver a sua intuição e transformar sua situação. Para entender o que é a intuição, vamos trazer o que Jung trouxe. Eu vou usar esse material, que são algumas conferências que Jung deu. E também vou usar algumas informações que ele tem no livro Tipos Psicológicos. Eu não tenho ele aqui. Eu li ele em PDF. A intuição, segundo Jung, é uma das 4 funções principais. Sim, para Jung, a nossa consciência tem 4 funções básicas. Aqui no livro ele chama de função ectopsíquica. Para que servem essas funções? Basicamente, são 4 funções que servem para nos ajudar a nos relacionar com o ambiente, com o meio. Eu não vou me aprofundar nas 4 funções, mas eu vou nomeá-las. A primeira é sensação, pensamento, sentimento e a quarta é nossa queridinha, a intuição. Imagina, naquela época se sabia muito pouco e Jung já era visto como místico, como um pouco ocultista. E quando ele trouxe, a intuição, deixou as pessoas como: sério, Jung, intuição? Mas hoje a gente tem uma versão mais científica da intuição. Hoje os cientistas já têm uma teoria do que é a intuição, né? Alguns falam que é algum processo relacionado com a memória, a gente analisa o passado, pega informação, isso daí leva a tomar melhores decisões no futuro. Às vezes é uma simulação que a cabeça está fazendo no córtex pré-frontal. Enfim, se você dá um Google lá, ver vários artigos, eles vão tentar definir a intuição. Mas para Jung, a intuição é uma ferramenta muito diferente das outras 3. Porque as outras 3 necessariamente precisam se conectar com a consciência, acontecem de forma consciente. A intuição já não. Ela pega conteúdo inconsciente. E o mais louco, não só apenas do inconsciente pessoal, como também do inconsciente coletivo. Então, para Jung, a intuição era aquela ferramenta que, como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e o passado já passou, a gente precisava de uma ferramenta que nos ajude a tomar decisões um pouco mais precisas. E no passado, lá no tempo das cavernas, lá atrás, como eu sempre falo, a intuição era a base. Se você já viu outros vídeos, sabe que anteriormente a gente vivia muito na inconsciência. Então, a intuição era fundamental para você não morrer amanhã. Era primordial. Se você fosse para um caminho e tua intuição falasse: opa, pode aparecer uma onça lá. Daí você falava: não vou para ali. Era necessário para sobreviver. Então, antes, nossos antepassados provavelmente tinham a intuição muito mais afiada do que hoje nós temos essa intuição. Jung fala que essa intuição é o que faz, por exemplo, um empreendedor. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sente aquele impulso, ele vai lá e fala: não tô vendo nada. A intuição não vê, ela não precisa enxergar as coisas para sentir. É totalmente inconsciente. Quando a gente fala de sensação, dos tipos de Jung, sensação é totalmente o contrário da intuição. Sensação é: eu cheguei num lugar e eu vi tudo. Percebi tudo. Ai, não gostei. Ai, gostei. A intuição não, às vezes você chega num lugar, você não tá vendo nada. Depois de um tempo, o inconsciente vai pegando informação, pronto, não gosto dessa pessoa. Pronto, esse lugar é perigoso. Pronto, essas pessoas são más, sabe? Ou ao contrário, essas pessoas têm potencial, ou você começa a fantasiar. Não, isso daí vai dar certo, sabe? A intuição está ali, passado e futuro. Vamos lá, o que aconteceu ontem? Então ela fica criando, pode dar certo, pode dar errado. Então, parece uma ferramenta muito boa, né? Jung também dá o exemplo das pessoas que trabalham com casa de valores, sabe? Que você tem que dar um palpite, que você trabalha numa empresa onde você tem que investir. Então a intuição, quanto mais afiada você tem essa intuição, é melhor.
No livro Tipos Psicológicos, Jung define a intuição como interna, introvertida e extrovertida. A introvertida é aquela intuição que vem de dentro. Eu sinto coisas relacionadas a coisas do passado, coisas relacionadas a mim, a emoções, a meu mundo interno. E a intuição externa, extrovertida, é aquela relacionada ao ambiente. Nossa, eu acho que vai chover. Eu acho que vai acontecer aquilo. Eu acho que vai acontecer aquela outra coisa, sabe? Coisas externas. Então, às vezes, as pessoas extrovertidas não sentem que tem tanta intuição porque é mais externo, mais para coisas concretas, mas também se enquadra na intuição. Sobre as 4 funções que eu falei atrás, Jung vai falar que cada um tem uma que predomina e não tem nada de errado. Não tem nada de errado, não existe uma que é melhor que a outra. Não, mas pensamento é muito melhor que... Não, Jung fala que são 4 funções principais e que o legal é ter um equilíbrio entre elas. Ele fala que a gente não consegue usar ela no mesmo momento. Por exemplo, se eu tô usando a sensação, se eu tô ali tendo uma ideia pragmática do que eu tô vendo, é difícil eu estar intuindo. Ou se eu tô intuindo, é difícil eu estar vendo as coisas claras. Se eu tô pensando muito, é difícil eu estar sentindo. Mas sentir também é uma coisa racional, mas enfim. Depois a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. O ponto é que o ideal é você não ser muito unilateral, né? Jung sempre fala sobre a unilateralidade. Não, eu sou muito pensamento. Não, eu sou muito intuição só. Não, o ideal é você ter um equilíbrio, usar todas com um certo manejo. Ele vai falar que o ser humano, nós, por nossa força de vontade, por nossa vontade própria, definimos qual a gente vai usar nesse momento. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente pode ter um controle. Mas quem já dormiu com muita ansiedade sabe que às vezes não dá para controlar. Às vezes a intuição te toma. Em outros livros, Jung vai falar, e esse é o próximo ponto. Então, apesar da intuição parecer maravilhosa, perfeita, uma mão na roda, poxa, eu tenho ali uma voz que pode me ajudar, que vai me aconselhar, que vai me dar dicas, né? Se é sempre positivo, quanto mais intuição, melhor. Só que não. A intuição não é sempre positiva. No, God, please, no! No! Por quê? O que Jung fala? Que a intuição vem direto do inconsciente. Só que o que acontece? O inconsciente não é neutro. Ele não é, o inconsciente é maravilhoso, fofinho. Não, ele não é só rosas. Ele é ambíguo. E se essa pessoa não tem consciência do que acontece no inconsciente dela interno, a intuição pode virar delírio, pode virar justificativa para ocultar teu medo, ocultar teus complexos. Pode virar alto-falante de algum arquétipo que quer nascer. Como assim? Você tem um arquétipo, só que você não reconhece esse arquétipo em você. Da intuição está lá te falando, nossa, olha só isso. E se a gente usar isso? E se a gente comprar isso? E se a gente fazer isso? Você sente, nossa, eu tive super um insight, vou comprar aquilo outro, eu vou fazer isso, aquilo. E às vezes não é você, é o arquétipo que está dentro de você, que está escolhendo por você. E aí o negócio fica um pouco, meio coisa de cinema, meio coisa de Harry Potter. E isso daqui é um ponto muito importante para as pessoas altamente intuitivas. Por quê? Porque se você tem muitos complexos, muitos arquétipos sem desenvolver, traumas, o que são complexos? Tem vídeos sobre complexos, mas o que são complexos? É um conjunto de carga energética, normalmente pesada, normalmente causa desconforto físico, inclusive físico. Se originou por algum trauma, alguma situação ali que você viveu, não elaborou muito ali, virou um complexinho ali. Então existem vários, né? Inferioridade, complexo materno, complexo paterno, a lista é enorme. Mas enfim, às vezes se você não resolveu esse complexo, você pode confundir com uma intuição. Como ele vem também do inconsciente, que não é neutro, daí você tem medo, poxa, essa pessoa ali, eu acho que essa pessoa vai me machucar. Eu acho que essa pessoa vai me trair. Eu acho que essa pessoa vai fazer exatamente o que tal pessoa fez. Não vem do lugar puro da intuição, vem do medo, vem do modo sobrevivência. Como eu falei que a intuição conecta passado e futuro, talvez ela pegou
Por que é inconsciente? Porque muitas microações acontecem e você não percebe. É de forma inconsciente. Você, quando era criança, observou microações. Tal pessoa fazia tal coisa e tal coisinha ali, e juntou e você não lembra, mas tem o inconsciente sabe. Daí ele vê outra pessoa fazendo tal coisa, ele fala, poxa, ó, alerta vermelho, essa pessoa vai dar errado. Não. Isso foi um complexo, isso virou um trauma muito mais forte. Grita aquilo ali. Não, perigo, sai, foge. E é complicado. Aí é onde a gente fala, né, as mulheres, aonde que a gente diferencia a intuição da loucura. Porque Jung também vai falar que a intuição pode chegar a um ponto de tomar o ser. Aquele ser fica tomado por aquele pensamento neurótico, fantasioso, pode não ser sempre ruim, pode ser um arquétipo fantasiando, não sei, um complexo de grandeza, um arquétipo de grandeza. Fala, não, faça isso que depois a gente vai fazer aquilo e as pessoas vão falar sobre nós e as coisas, nossa, sempre no futuro, assim. A pessoa que é intuitiva, ela não tá vendo nada, mas ela tá fantasiando. Então, Jung vai falar que as pessoas que têm muito ativado a intuição, normalmente, como eu falei antes, não dá para você ter os dois ao mesmo tempo, estar trabalhando os dois ao mesmo tempo. Então, se você é muito sempre intuitiva, você não está com o pé no chão, você não está vendo o que é real, sabe, o sensorial? Exatamente, o que a gente tem aqui, o que a gente está enxergando aqui. E não me leva a mal, a intuição é ótima para as pessoas que não têm fé. Gente, as pessoas que precisam empreender alguma coisa, precisa de algo que leva tempo, é bom ter aquela intuição, não vai dar certo, vou conseguir. Olha só, já vejo como vai ser, tenho certeza. Mas se você é muito assim viajão, é um pouco perigoso, você pode criar narrativas na tua cabeça, você pode evitar de fazer coisas porque tua intuição vem de um complexo, vem de um medo, vem de um trauma, vem de um arquétipo na sombra. Então não é tão simples assim, né? Eu vejo alguns vídeos de ativar tua intuição, tua clarividência, isso, aquilo. E tem pessoas tem pessoas que não estão preparadas para se conectar tão forte com o inconsciente e acabam, ficando birutas. Loucura. Jung vai falar que a esquizofrenia é isso, né? Quando as pessoas estão em delírio, os complexos, as vozes que vinham do inconsciente se personificam, né? Elas viram personagens externos, a pessoa começa a separar. Poxa, já não é só vozes da minha cabeça, a gente fala, né? Vozes da minha cabeça. Mas a pessoa distingue com outras pessoas. Poxa, não, o que você tá me insultando? O que você tá falando? Então, os esquizofrênicos já se separaram totalmente. Eles pegaram, né, se conectaram tanto com esse mundo interno, sem um controle, e se perderam no inconsciente. Eles veem, às vezes eles chegam a ver pessoas, ver personagens que estavam na cabeça, que se dissociaram. Então, cuidado! Por isso eu estou aqui para alertar vocês. Obviamente que a gente não está falando do estado patológico, né? Cuidado, não fiquem esquizofrênicos. Mas os complexos, às vezes eles se apresentam em sonhos, sabe? Eles têm uma narrativa, os personagens estão ali fazendo coisas, falando coisas, tem aquela narrativa ali, a história. Aquela pessoa que sempre sonha com a escola, sempre sonha com um trauma que aconteceu com tal idade, sempre sonha com tal amiga, sabe? É aquela narrativa, a pessoa, aquele complexo tá ali, criou uma forma e tá ali se recriando para você, se comunicando com você nos sonhos. Então, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe, não escuta essas vozes. Mas aí, pode acontecer, né, dessas vozes que você está denominando intuição forte, vir desse campo, do campo do inconsciente caótico. Então, já que o inconsciente não é neutro, mas por outro lado, a intuição é uma ferramenta maravilhosa, Jung se emociona toda vez que ele fala nas palestras sobre a intuição. Falava, né? Em paz, descanso. A intuição em si é uma coisa maravilhosa. Pega as pessoas clarividentes, as pessoas que têm sonhos e se cumprem. Você chega lá naquela pessoa, ela te ajuda, ela vê, ela fala, oi. Então, tem pessoas que têm essa intuição muito afiada, né? Que chegou a ser uma clarividência, algo místico. Você fala com a pessoa consegue saber tudo sobre você, sentir tudo. Tipo assim, a intuição tá num volume super elevado. Então, pra gente trazer uma intuição mais limpa, por assim dizer, a gente primeiro precisa se autoconhecer. Ou seja, se eu sentir alguma coisinha e eu não me conheço, eu posso dizer, é uma intuição, mas se eu me conheço,
Fala, não, eu sei que eu tô sentindo isso porque lá no passado aconteceram tal e tal coisa que me machucou, que foi ruim. Então, isso daí é mais o meu medo querendo me proteger do que a minha intuição. Para vocês diferenciarem, a intuição costuma ser leve. Você sente uma coisinha, opa, chegou uma coisinha na consciência, você sente. É leve, é tranquilo, é uma coisinha leve. Quando vem de complexos ou de arquétipos nas sombras, ela vem com uma ansiedade fortíssima ou uma compulsão. Não, eu preciso, porque eu preciso, você não dorme, você fica lá. E tá ali, neurótico. Às vezes você fica neurótico com aquele pensamento circular. Isso daí não é intuição. Isso daí provém talvez de um complexo ou de um arquétipo na sombra. Então é necessário você ter um autoconhecimento, estudar, ir pra terapia, saber qual que são os teus complexos, saber quais são os arquétipos que estão ali querendo nascer. Então, é essencial você ter um autoconhecimento e saber distinguir. Ficou muito ansioso? Ficou muito eufórico? Calma. Da onde que vem isso daí? Quem que tá falando? E se é de um complexo, abraçar. Se abrace, para esse momento e fale: obrigada por querer me cuidar. Obrigada, porque eu sei que no fundo você só quer me proteger. Muito obrigada. Mas você precisa confiar que agora eu sou uma pessoa adulta. E se isso daí for um alerta válido, você questionar. Tá, pode ser do medo, mas vamos analisar. Vamos entrar no pensamento agora. O que é real? Vamos entrar no sensorial também. O que é o que tá ali concreto? Tá, então vamos racionalizar, vamos pensar. Daí você elabora isso daí internamente, mas não a partir do medo, não a partir de um preconceito. Tipo, não sei, eu não quero explicação, eu só tô sentindo e pronto. Minha intuição tá falando que é isso e pronto, sabe? Para de ser doida! As mulheres que falam que tem uma super intuição, e às vezes, né, provém do medo, provém de um trauma, provém de várias coisas. Então, se você é uma pessoa que não tem intuição para outras coisas, tipo, eu senti isso daí me protegeu, isso daí... Não, sabe aquela intuição guia que te protege, que te ajuda? Se você não tem isso e só usa isso para casos de relacionamento, ou para... Talvez você não tenha uma intuição de verdade, você tá ali só com bastante complexos e coisas pra trazer pra luz. Desculpa. É por isso que algumas mulheres, às vezes, quando a gente tá na TPM, pode se intensificar isso se a gente tiver bastante complexos e a gente começar a ficar super intuitiva e ficar super paranoica. Não sei vocês, mas eu fico super paranoica, mas eu já sei, né, que é um momento. Eu tento não levar a sério, não tomar decisões nesse momento. Tipo aquele momento da lua, sabe a lua do tarô? Que falam, não tome decisões nesse momento, não tome. Você está com a visão nebulosa. Sim, tem intuição, mas a visão está nebulosa. Então, se você quer desenvolver uma intuição real, invista no seu autoconhecimento, autodesenvolvimento. Você já está aqui, você já chegou até aqui, então você com certeza está já começando nessa jornada. Então, obrigada. Esse vídeo é um pouco curtinho, mas é porque eu quis trazer esse assunto da intuição. Tô relendo esse livro de novo. Falei, poxa, a intuição é legal. Vamos dar esse livro para as mulheres neuróticas, pessoas neuróticas que têm muita intuição e é mais um estado de alerta ali. E também para orientar, né, as pessoas que não têm, para cultivar isso daí. E com o tempo talvez você possa desenvolver essa ferramenta mística de Jung. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Espero que você seja uma pessoa cada vez mais íntegra, que esse conteúdo tenha sido útil e eu te mando um grande abraço desde esse lado. Até a próxima.